em algum lugar na ilha de Creta, sob camadas de reconstrução e interpretação, as ruínas as civilizações ainda aguardam para serem devidamente compreendidas. O Palácio de Knossos, com seus afrescos de saltadores de touros, polvos congelados em pleno voo, pintados em cerâmica com uma precisão que sugere familiaridade genuína, um mundo tão visualmente distinto que não se assemelha a nada mais em o antigo Mediterrâneo. Por mais de um século, a questão de quem, na verdade, construiu-o, gerou argumentos que preencheram o meio acadêmico, revistas sem nunca produzir um consenso. Os minoicos não deixaram nenhuma língua escrita decifrável, nenhum reis nomeados sem uma história de origem clara. Arthur Evans reconstruiu o mundo deles a partir de fragmentos e, ao fazer isso, moldou todas as suposições que se seguiram. Mas Evans estava trabalhando com o que podia. Version. Ninguém se lembrou de perguntar o que dizia a biologia. Quando os geneticistas finalmente sequenciaram o DNA minoico, a resposta foi: não confirmou nenhuma teoria existente. Isso contradizia completamente a opinião dominante. O problema com os estudos minoicos nunca foi uma escassez de teorias. A falta de provas era capaz de acalmando-os. Por mais de um século, tudo o que foi escrito sobre os minoicos se baseavam em duas fundações, segundo os arqueólogos. Poderiam desenterrar. E o que eles escolheram fazer, faça isso. A segunda parte dessa equação acabou sendo ter enorme importância. Arthur Evans chegou a Knossos em 1900 e passou as 3 décadas seguintes reconstruindo uma civilização de suas ruínas. Seu trabalho foi verdadeiramente extraordinário. Foi também de maneiras que levaram décadas para lidar plenamente com isso. Profundamente moldado por aquilo, Evans queria encontrar. Ele remontou fragmentos de afrescos quebrados, transformando-os em um sacerdote, rei. Ele combinou peças de 3 figuras separadas para criar uma única imagem icônica que apareceu em livros didáticos para gerações. Ele desenvolveu uma tese construída em torno de um tema dominante: Deusa Mãe e seu consorte masculino. Uma narrativa tão convincente que se tornou a estrutura padrão para a interpretação religiosa minoica ocorreu quase imediatamente. O problema era que as evidências examinadas mais a fundo, cuidadosamente analisado por estudiosos posteriores, não apoiou completamente o argumento. As reconstruções eram especulativas. O afresco do rei sacerdote é agora amplamente considerado uma colagem e não um retrato. A tese da deusa mãe deu lugar a algo consideravelmente mais complicado. O que Evans deixou para trás não foi apenas uma escavação, era um conjunto de pressupostos tão profundamente enraizados, inseridos no campo que questioná-los exigia desmantelar a arquitetura intelectual de toda uma disciplina. O linear A, o sistema de escrita minoico, permaneceu indecifrado. Nenhum governante minoico jamais foi identificado por nome. A estrutura política das sociedades palacianas ainda é debatido. Os minoicos eram, em um sentido muito real, independentemente do que os estudiosos que os estudavam tivessem decidido que eram. 3 teorias sobre a origem do DNA dominaram o debate anterior à sua descoberta. A primeira posição classificava os minoicos como um povo indígena, desenvolvimento, uma população cretense neolítica que simplesmente evoluiu no local, transformando-se em algo extraordinário. O segundo argumentou a favor de candidatos do norte da África ou do Egito. Origens, apontando para semelhanças artísticas e proximidade geográfica em todo o sul do Mediterrâneo. A terceira raiz proposta, Anatólia ou Levantina, conecta dos minoicos as migrações agrícolas mais amplas que haviam disseminado culturas agrícolas por toda a antiga região próxima. Leste. Cada teoria tinha seus defensores. Cada um tinha seu material de apoio. Nenhuma delas possuía as evidências biológicas para resolver a questão. Argumento. Essa ausência importava mais do que qualquer um reconhecia plenamente. No momento, o debate foi acalorado justamente porque nada existia. Isso poderia acabar com tudo. A evidência que pôs fim ao debate veio de uma caverna no planalto de Lacite, no leste, Creta. Restos esqueléticos de 37 indivíduos minoicos, bem preservados, o suficiente para produzir material genético utilizável, foram sequenciados por uma equipe liderada por George Stamatoiannopoulos a Universidade de Washington, com Jeffrey Hughey como primeiro autor e publicado na Nature Communications em 2013. O estudo comparou o DNA mitocondrial minoico com 135 populações modernas e antigas de toda a Europa, África e o Oriente Próximo. O objetivo era simples: encontre os parentes vivos e ancestrais mais próximos de as pessoas que construíram Knossos e determinaram onde eles realmente vieram de onde. A teoria norte-africana não sobreviveu à primeira rodada de resultados.
A distância genética entre as amostras minoicas e populações do norte da África e do Oriente Próximo e a África subsaariana foi substancial e consistente. Não havia sinal apontando para o sul através do Mediterrâneo. A hipótese da origem egípcia e norte-africana, que havia circulado em várias formas por décadas, era eliminado de forma clara pelos dados. O que os dados mostraram, em vez disso, foi um padrão. Apontando para Nordeste, os minoicos eram geneticamente mais próximos dos europeus neolíticos, populações e antigos agricultores da Anatólia, não os turcos modernos nem as populações contemporâneas do região. Comunidades agrícolas da Anatólia antiga, pessoas associadas à expansão para oeste da agricultura primitiva que havia se deslocado da Anatólia para a Europa, começando por volta de 7000 a.C. Os minoicos compartilhavam sua ancestralidade mais profunda com as populações que haviam levado a agricultura para o oeste através do mundo antigo milhares de anos antes do palácio em que Knossos foi construída. Um estudo genômico subsequente publicado na Nature, em 2017, esse cenário foi reforçado com muito mais resolução, ancestralidade compartilhada com populações da Anatólia e do Egeu. E o sudoeste da Turquia emergiu não como uma região marginal, sinal no limite da significância estatística, mas como um padrão claro e consistente que se estende por os dados, DNA nuclear, herdado de ambos os pais e capaz de análise em nível populacional, que dados mitocondriais por si só não pode entregar. Confirmou o que o sequenciamento anterior havia indicado, sugerido. A conclusão não foi ambígua. O significado estrutural disso era significativo. Os minoicos não eram uma anomalia isolada em uma ilha. Eles não eram um povo misterioso que apareceu, no mar Egeu, surgindo do nada. Eles faziam parte do mesmo amplo período neolítico, expansão que semeou as primeiras culturas agrícolas da Europa, conectado a um mundo antigo mais amplo, cujo DNA, o mapa não se parecia em nada com o mapa moderno. O mistério das origens minoicas não foi resolvido, tanto que foi realocado. A questão já não era de onde eles vinham. Foi o que aconteceu com eles depois. Para entender o verdadeiro significado da ligação com a Anatólia, é necessário, remontando a tempos ainda mais antigos que os próprios minoicos, muito mais longe. Há um período anterior a Knossos, anterior aos palácios, antes de qualquer cultura visual que fizesse, os minoicos famosos. Voltando às populações que já estavam se deslocando, através do antigo Oriente Próximo, quando todos os que começou, a expansão agrícola neolítica para fora da Anatólia não se trata de um único evento de migração. Foi um processo prolongado que abrangeu milhares de anos, começando por volta de 7000 a.C. e se movendo. Populações migraram constantemente para o oeste, em direção à Grécia, e eventualmente para além dela, a Europa. Essas eram comunidades agrícolas que cultivavam trigo, cevada e plantas domesticadas. Animais e tradições de cerâmica em territórios onde o caçador-coletores viveram por dezenas de milhares de anos. Eles não substituíram essas populações por completo. Eles se misturaram com eles, os absorveram e foram absorvidos em troca. Mas a sua assinatura genética era distinta e persistiu. Isso aparece nos primeiros agricultores europeus, em todo o continente. Isso aparece nos minoicos. A dimensão levantina desta história acrescenta outra coisa. Camada. Pesquisas sobre populações calcolíticas da antiga região próxima, o Oriente documentou algo que os dados minoicos se encaixa em vez de contradizer. Um estudo de 2017 examinou restos esqueléticos de um complexo funerário em Piquim, no norte de Israel, uma necrópole contendo os restos mortais de aproximadamente 600 indivíduos da Idade do Cobre, o período de transição, a Idade da Pedra e a Idade do Bronze, recuperadas, uma assinatura genética diferente de tudo o que já se viu antes, ou populações posteriores da mesma região. Essas pessoas descendiam de povos neolíticos locais do Levante, grupos de populações neolíticas da Anatólia e do Calcolítico, comunidades no Irã. A combinação era específica para aquele momento, não persistiu inalterado e carregou. Marcadores genéticos para pigmentação clara surpreenderam pesquisadores, precisamente porque eram inesperados naquela. Houve movimento. Contribuiu para a composição genética de comunidades em uma vasta região durante um período em que a movimentação humana pelo antigo Oriente Próximo foi significativa. O substrato ancestral minoico se conecta a esse mesmo padrão mais amplo. Os povos que eventualmente se estabeleceram em Creta e construíram sua civilização palaciana não descendiam de uma única migração fundadora. Eles carregavam a herança genética acumulada de populações que se deslocaram, se misturaram e se estabeleceram no antigo Oriente Próximo durante milênios, antes do início da Idade do Bronze.
O mundo antigo era mais interconectado do que o mapa moderno sugere. As evidências genéticas continuam confirmando isso. Os minoicos não eram separados desse mundo. Eles foram moldados pelas mesmas correntes profundas de movimento populacional que estavam remodelando a genética humana em toda a região simultaneamente. A assinatura genética minoica não se encaixa perfeitamente em nenhuma população viva. Isso não é um detalhe técnico insignificante. É a descoberta que coloca os minoicos dentro de um padrão que continua a aparecer sempre que o DNA antigo remonta o suficiente ao passado. Os cretenses modernos não são minoicos. Isso precisa ser afirmado diretamente. A ilha foi povoada, invadida, administrada e transformada por sucessivas populações ao longo de 3.000 anos. Os gregos micênicos chegaram e se tornaram politicamente dominantes antes do fim da Idade do Bronze. Os romanos vieram em seguida. Bizantinos, árabes, venezianos, otomanos. Cada onda genética deixou uma contribuição sobreposta ao que veio antes. O sinal minoico ainda é detectável no DNA cretense moderno, mas está diluído, transformado e parcialmente obscurecido por tudo o que veio depois. Os povos que pintaram os afrescos do salto sobre o touro e comercializaram cerâmica no Mediterrâneo Oriental não são ancestrais dos cretenses modernos em um sentido simples ou direto. Essa mesma conclusão foi obtida a partir de dados do Antigo Egito. A população que construiu os templos e produziu Ramsés e Akhenaton era geneticamente distinta dos egípcios que vivem ao longo do Nilo hoje. Algo mudou. A população antiga e a população moderna que ocupam a mesma região geográfica não são a mesma população. Os minoicos são outro exemplo desse padrão. O caso líbio o amplia ainda mais. As múmias de Takr Kori, recuperadas de um abrigo rochoso no sudoeste da Líbia e datadas de 7.000 anos atrás, pertencem a uma linhagem documentada em nenhum outro lugar da Terra, nem em nenhuma pessoa viva. Não consta em nenhum genoma antigo recuperado anteriormente. Uma população isolada por 50.000 anos, culturalmente integrada ao mundo ao seu redor e geneticamente isolada dele. Desapareceu sem deixar vestígios. As Américas contaram a mesma história em uma escala diferente. 84 linhagens maternas pré-colombianas distintas, representando toda a diversidade genética das populações antigas antes do contato com os europeus. Nenhuma delas sobrevive em qualquer pessoa viva hoje. 3 continentes. Escalas de tempo diferentes. Causas diferentes. O mesmo resultado. Populações que viveram por milênios, coerentes e culturalmente distintas, foram absorvidas ou apagadas sem deixar um rastro genético direto nos povos que vieram depois. A cultura se disseminou. Os genes nem sempre a acompanharam. Os minoicos pertencem a esse padrão. Uma população cuja identidade genética não encontra correspondência exata no presente, cujos parentes vivos mais próximos são distantes, diluídos e transformados. Os sobreviventes escreveram a história. Os minoicos não tiveram essa oportunidade. A chegada dos micênicos a Creta não se anunciou como uma conquista. É isso que torna difícil visualizar claramente no registro arqueológico e consideravelmente mais interessante do que uma simples história de invasão. O que as evidências mostram é um processo gradual. A influência cultural micênica precedeu o domínio político micênico em gerações. Os estilos de cerâmica da Grécia continental apareceram em Creta antes que os administradores gregos continentais assumissem o controle do palácio de Knossos. A infiltração cultural veio primeiro. A realidade política veio depois. Por volta de 1450 a.C., o linear B, uma forma primitiva do grego, substituiu o linear A como língua administrativa de Knossos. O palácio que Evans escavou e reconstruiu, aquele que se tornou a imagem definidora da civilização minoica no imaginário popular, era, em sua fase final, um centro administrativo micênico operando em território cretense. O que isso significava geneticamente era uma estratificação. A população minoica não desapareceu, ela foi absorvida,
Os gregos micênicos tornaram-se a classe dominante. As práticas culturais minoicas persistiram de forma subjacente, visíveis na iconografia religiosa, nas tradições artísticas e na continuidade de sítios rituais especificamente cretenses. A população que construiu a civilização palaciana persistiu de alguma forma, mas o sinal genético que carregavam foi se misturando cada vez mais com a ancestralidade micênica em proporções que variavam de acordo com a localização e a geração. Então chegou o colapso da Idade do Bronze, que removeu por completo o que restava da estrutura palaciana. As redes comerciais que sustentavam a riqueza minoica desintegraram-se. Os grandes assentamentos costeiros foram abandonados ou reduzidos a meras sombras do que fora. A população refugiou-se em aldeias fortificadas nas terras altas. Os elaborados objetos funerários desapareceram. Os afrescos não foram repintados. Os sistemas administrativos que exigiam a escrita linear A e, posteriormente, a linear B, deixaram de funcionar, pois não havia mais nada para administrar em grande escala. O que sobreviveu foram fragmentos. Práticas religiosas minoicas absorvidas pela mitologia grega, possíveis origens minoicas para figuras como Ártemis. A persistência de tradições rituais, especificamente cretenses, muito tempo depois de a civilização que as produziu ter deixado de existir como uma entidade coerente. Vestígios de algo que outrora foi completo, visíveis apenas nas margens do que veio depois. Os minoicos não terminaram numa data específica, eles desapareceram. Foram absorvidos camada por camada, até que o sinal genético e cultural que carregavam se tornou indistinguível de tudo o que se acumulou sobre ele. Esse é um tipo de desaparecimento mais silencioso do que a conquista. Não é um desaparecimento menor. As evidências merecem um tratamento honesto. Isso significa dizer claramente o que os dados mostram e, igualmente claro, o que eles não mostram. O estudo de 2013 coletou suas amostras de sepultamentos em cavernas no Planalto de Lacite, no leste de Creta. Uma região, um contexto funerário. Creta não é uma ilha pequena ou homogênea. Estendia-se por 160 milhas de leste a oeste e abrigou culturas regionais distintas durante todo o período minoico. Knossos não era Festo, Festo não era Zacro. A questão de saber se a população de Lacite representa com precisão toda a diversidade genética da civilização minoica em toda a sua extensão geográfica e temporal é algo que os próprios dados não podem responder. O estudo foi rigoroso, a metodologia foi sólida, a amostra foi limitada. Ambas as afirmações são verdadeiras simultaneamente. A questão temporal é igualmente significativa. Os sepultamentos em cavernas utilizados na sequência datam do período palaciano-minoico, mas a civilização minoica não começou com os palácios. O período pré-palaciano, os séculos de crescimento populacional e desenvolvimento social que precederam os grandes complexos palacianos, está quase totalmente ausente do registro genético. Atualmente, não se sabe se as pessoas que construíram os primeiros palácios por volta de 1900 a.C. possuíam a mesma assinatura genética da população que viveu nos túmulos rupestres. Essa não é uma lacuna pequena. Trata-se de 2000 anos da história cretense em que o registro genético simplesmente ainda não existe. As bases de dados comparativas modernas têm as suas próprias limitações. Sequências antigas são comparadas com populações atuais para identificar os parentes vivos mais próximos. Essas bases de dados permanecem desiguais, particularmente nas antigas regiões do Egeu e da Anatólia, mais relevantes para a questão minoica. Populações que não existem mais como comunidades distintas podem ter carregado assinaturas genéticas que alterariam consideravelmente o panorama se fossem incluídas. A ausência de uma correspondência em um banco de dados não é o mesmo que a ausência de uma correspondência no mundo. O que não está em discussão é a descoberta principal. Os minoicos não eram de origem norte-africana. Eles não estavam geneticamente isolados do mundo antigo do Oriente Próximo em geral. Os dados abriram a porta. Não a atravessaram. Retorne a Knossos. Os afrescos. Os saltadores de touros capturados no ar em tinta que sobreviveu à civilização que a produziu. As perguntas sem resposta que Evans deixou para trás quando juntou os fragmentos e chamou isso de civilização.
O DNA não decodificou o linear A, não nomeou os governantes. Não explicava por que os palácios foram abandonados ou o que o salto sobre o touro realmente significava para as pessoas que o praticavam. O que fazia era mais simples e fundamental. Inseria os minoicos em uma narrativa que já era contada em todo o mundo antigo. Pessoas que vieram de um lugar específico construíram algo extraordinário e foram absorvidas de forma tão completa que sua assinatura genética sobrevive apenas em fragmentos. A creta pré-palatal permanece quase totalmente apagada no registro genético. Cada espaço em branco é um fantasma em potencial. Os minoicos esperaram 3.000 anos para que alguém fizesse as perguntas certas. O DNA abriu a porta. O que está por trás dela levará muito mais tempo para ser descoberto.